2024 tá chegando ao fim, o que significa que chegou a hora da gente começar os vídeos especiais de melhores do ano, de favoritos do ano, na verdade. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui. Ano que vem eu tenho certeza que vem aí, estou confiante. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre os meus filmes favoritos de 2024. Muita gente faz essas listas de fim de ano e dá o nome de melhores filmes, ou melhores séries, melhores, enfim, o que quer que seja, né, no mundo do entretenimento. Mas eu não gosto de usar o melhores porque eu acho que arte é muito subjetivo e porque eu aqui no meu canal costumo falar de coisas que eu gosto. Não necessariamente eu tô aqui pra, enfim, agir como uma crítica especializada e trazer aqui uma análise técnica das coisas. Nesse espaço a gente conversa sobre as coisas que eu gosto, eu trago as minhas impressões, as minhas opiniões, compartilho as coisas que eu gostei com vocês, também falo quando eu não gosto de certas coisas, né? Quem me conhece sabe. Mas por esse motivo, os meus vídeos de fim de ano não têm a pretensão de listar de fato as melhores coisas do ano. São as minhas coisas favoritas. No vídeo de hoje a gente vai falar de filmes, e aí, como eu fiz no ano passado, teremos também vídeos de séries e álbuns. Os meus vídeos especiais de fim de ano são assim, melhores filmes, melhores séries, melhores álbuns. Na verdade, como eu disse, favoritos, né? De novo, é a minha opinião, é o meu gosto, e eu vou amar se vocês também decidirem compartilhar comigo nos comentários a lista de vocês, os filmes favoritos de vocês nesse caso, né? E depois nos próximos vídeos também os outros temas. Mas aqui, me digam os filmes favoritos de vocês, vamos conversar. Eu vou falar os meus, são 10 nessa minha lista, meu top 10 filmes favoritos do ano. E aí eu quero saber de vocês, então me contem enquanto eu vou falando, vocês vão escrevendo e listando aí e me dizendo se vocês concordam ou discordam dos filmes que eu coloquei aqui, mas com amor e carinho. Queria também aproveitar para agradecer mais um ano de parceria aqui no canal. Muito obrigada por me acompanharem, por acharem que eu tenho alguma coisa interessante pra dizer em alguns momentos. Se você ainda não me seguir nas redes sociais, aproveita pra me seguir. É Mari S. Bianchini no Instagram e no TikTok e apenas Mari Bianchini no Twitter. E é isso, vamos ao que interessa, vamos de filmes favoritos de 2024. Então a gente vai começar de trás pra frente, né, da posição número 10 pra depois chegar até a posição número 1. Então em 10º lugar tá um filme que eu tinha várias ressalvas em relação a ele. A impressão que eu tinha era de que ele podia ser muito bom ou ele podia ser muito ruim. E eu gostei bastante desse filme esse ano, ele me surpreendeu positivamente. Eu tenho algumas questões com ele, mas ele tá aqui no 10º lugar. Esse filme é, inclusive, um musical. E qual é o filme? Quero saber se vocês já estão acertando aí na casa de vocês. Estou falando de Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é um filme icônico dos anos 2000 que fez parte da minha geração com certeza e de outras gerações próximas também. É um filme realmente muito marcante na história da cultura pop. E aí, anos depois, esse filme virou um musical na Broadway pelas mãos da Tina Fey, que também é a roteirista e diretora do primeiro filme. E ela transformou essa história no musical. Temos músicas que foram criadas para esse novo formato da história, né? E aí, esse musical foi transformado em filme. Então esse ano a gente ganhou um filme do musical de Meninas Malvadas. E acho que a minha coisa favorita sobre o musical, de longe, sobre esse filme, né, principalmente, é a participação da Renée Rapp. Eu sou uma grande fã da Renée Rapp, temos vários conteúdos sobre ela por aqui, pretendo cada vez mais falar sobre ela quando eu puder. Eu amo a Renée Rapp e ela fez a Regina George na peça na Broadway e ela também fez a Regina George no filme musical. Por outro lado, eu sinto que a gente tem também um ponto negativo do filme, que é a atuação da Augury Rice, que interpreta a Cady Heron, e também a atuação do Christopher Brini, que faz o Aaron Samuels. Eu não gostei muito dos dois, eu acho que eles precisavam ser um pouco mais fortes nessa interpretação, então pra mim esse é o grande ponto negativo do filme. Inclusive, o meu grande sonho era que a Sabrina Carpenter interpretasse a Cady, né, vou dizer, porque ela interpretou essa personagem na Broadway com a Renée Rapp por 2 noites antes da pandemia acontecer, mas enfim, tudo bem, temos aí essa questão, acho que os dois não entregam tanto na atuação quanto merecíamos, mas é um bom musical, é um bom filme, engraçado, que me deixou muito obcecada na época em que ele foi lançado, né, com ótimas músicas que eu escuto, inclusive, às vezes, então ele merece estar aqui no 10º lugar, talvez até merecesse estar um pouco pra cima, mas vamos manter ele aqui no 10º lugar. Get in, loser. Regina George is a scum-sucking life ruiner. Why is he by our table? I can hear you, by the way. Can you hear me now? Agora, 9º lugar, 9ª posição. Temos aqui um filme que ele estreou já tem um tempinho e que eu só consegui assistir ele ontem à noite, dia 17 de dezembro, porque eu falei, cara, eu sei que esse filme foi um dos melhores do ano nas mãos de muita gente, nos olhos, né, de muita gente, então eu preciso assistir esse filme, porque provavelmente eu vou acabar incluindo ele, e seria injusto não incluir ele na minha lista de filmes favoritos. Então, eu não tô brincando, eu achei esse filme ontem à noite.
É um filme que é de um gênero que, honestamente, não é a minha vibe. Eu não gosto, muitos de vocês já devem ter reparado nisso, mas eu não sou do terror, do horror, da coisa gráfica. Não é comigo, eu quase nunca assisto produções assim. Tanto que a gente teve outros lançamentos numa vibe mais terror que eu nem assisti esse ano. Sorria 2, eu não vi nenhum, né? Maxine foi desse ano, acho que foi também, não assisti. Long Legs, enfim, O Corvo. Tivemos muitos filmes de terror esse ano. Acho que foi um ano bem forte, inclusive, pra esse gênero e pros seus subgêneros também. Mas como não é minha praia, normalmente eu não assisto. Esse, eu sabia que ele teria uma profundidade maior e que, apesar do horror e da coisa gráfica, ele traria uma discussão que eu tinha certeza que ia conversar muito comigo. Então eu precisava assistir. E aí eu assisti ontem e ele é tudo isso que todo mundo tem falado. Eu acho que ele só não tá... Eu acho que ele é melhor do que alguns outros filmes que vão aparecer na minha lista de filmes favoritos, mas eu só não joguei ele pra cima porque eu assisti ontem, então eu nem tive muito tempo ainda pra processar da forma como eu gosto de processar filmes. Normalmente eu fico mais obcecada por uns dias, umas semanas, e a minha opinião em relação ao filme vai se moldando, mas também por conta do horror, que pra mim é muito difícil, assim, essa parte gore é muito difícil. Obviamente, eu tô falando aqui de A Substância, que é, pra muita gente, o melhor do ano. Eu acho que com certeza é um dos melhores filmes do ano. Como eu disse pra vocês, só não tá um pouco mais pra cima na minha lista de favoritos por esses motivos, mas é um filme incrível. As atuações da Demi Moore e da Margaret Qualley estão maravilhosas aqui, e eu acho que o filme ele é muito sobre um olhar feminino em relação aos padrões inalcançáveis de beleza, e é como a gente, enquanto mulher dentro de uma sociedade, tá sempre fazendo do possível ao impossível pra sermos cada vez mais bonitas, cada vez mais jovens, né? O quanto olham pra gente com prazo de validade, e o quanto muitas vezes a gente se coloca em situações que nos machucam pra tentar chegar nesse padrão, pra tentar alcançar um padrão de beleza que de fato é inalcançável, né? Acho que a gente passa a vida inteira, todas nós mulheres, desculpa, acho que é muito difícil existir uma mulher que não seja impactada por isso ao longo da vida, mas a gente passa a vida inteira tentando alcançar uma coisa e a gente nunca alcança. E às vezes a gente olha pra trás e a gente fala, nossa, numa época X em que eu achava que eu tava muito gorda, na verdade eu tava super magra, e eu não conseguia enxergar isso porque o meu olhar era muito deturpado e meu olhar era muito não gentil comigo mesma, né? Então eu acho que esse filme ele traz uma discussão muito profunda em relação a isso e faz isso de uma forma inovadora que é dentro do gênero de terror, e é impressionante o que a diretora de A Substância faz com esse filme, e com certeza é um filme que só poderia ter sido feito por uma mulher. Um homem jamais conseguiria entregar o que é entregue aqui. Então meu nono lugar é de A Substância. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Oitava posição, temos um filme que eu acho que talvez alguns de vocês nem concordem, porque eu sei que muita gente nem gostou muito dele, mas é um filme que eu tava muito animada pra ver em 2024. Desde que ele foi anunciado, acho que era o filme que eu mais tava animada pra ver esse ano, pra além de um outro que vai aparecer aí mais pra frente nessa lista. Eu tô falando aqui de Todo o Tempo que Temos, que é o filme protagonizado pelo Andrew Garfield e pela Florence Pugh. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme, né? E eu até falo, olha, ele não traz nada de muito novo, ele não é surpreendente no que ele se propõe a ser, mas ele é muito emocionante e ele me toca num lugar muito especial, que é essa dualidade que o filme traz entre a personagem da Florence, né? Ela sabe que ela tá morrendo, mas ela quer desesperadamente deixar um legado, ela quer fazer algo que importe nos últimos momentos da vida dela, e eu acho que isso gera uma reflexão muito bonita no filme. Eu tenho uma ou outra questão ali com os desenvolvimentos desse filme. É um filme, obviamente, dirigido por um homem, e não que seja um problema, mas acho que dentro da história, se a gente tivesse um olhar feminino, algumas coisas talvez poderiam ter sido melhor construídas, na minha opinião. Mas eu acho que a Florence Pugh e o Andrew Garfield são realmente, eles se consolidam aqui e reafirmam, na verdade, o título de dois dos melhores atores da sua geração, da nossa geração. Eu amo os dois, eu acho que com certeza o Andrew e a Florence são dois dos meus atores favoritos. Eu tava muito animada pra ver os dois trabalhando juntos, e eu gostei muito de Todo o Tempo que Temos. Por isso ele tá aqui no 8º lugar. So sorry, but do we know each other? Yeah, no, I ran you over. Sorry. Sorry. 7º lugar da lista é outro filme que, assim como A Substância, eu não tinha visto e eu decidi ver nos 45 do segundo tempo. Eu vi essa semana. Mas eu tenho uma justificativa pra isso. Quando esse filme foi lançado, eu tava viajando. Quem me acompanha mais de perto a minha vida pessoal, né? Não só os conteúdos que saem aqui no YouTube, sabe que eu fiz a viagem da minha vida esse ano. Eu passei 40 dias nos Estados Unidos, um mês em Nova York, aproveitando que um dos meus melhores amigos tá morando por lá, né? Passando um tempo morando por lá estudando. E aí eu fiquei abril e maio fora de órbita. E esse filme ele foi lançado lá em abril. E na
época, eu não assisti. Eu não fui no cinema lá nos Estados Unidos assistir. Eu nem sei se ele acabou estreando antes lá e por isso eu perdi lá, ou só porque eu tava viajando e correndo com tudo mesmo, acabei não assistindo quando ele foi lançado. E aí eu perdi todo o hype, né? Todo mundo passou semanas falando sobre esse filme e eu não sabia o que falar porque eu não tinha visto. E aí eu também, era outro filme que tava na minha lista que eu precisava assistir antes de gravar o vídeo de filmes favoritos. E aí eu assisti e, obviamente, como todo mundo ficou na época, eu também fiquei obcecada. Estou falando, obviamente, de Challengers, em português, Rivais, com a Zendaya, perfeita, eu amo. E é um filme do Luca Guadagnino, né? E é um filme que o mais legal sobre ele é que ele constrói personagens extremamente complexos. Então é um filme ambientado no mundo do tênis, né? Do esporte tênis. E aí a gente tem um triângulo amoroso que envolve dois melhores amigos e uma outra que são tenistas, né? E uma outra tenista que eles conhecem, que é a Zendaya, né? E aí ela se relaciona com ambos e isso gera relações muito complexas dela com cada um deles e entre os dois também, né? E o filme, ele é sobre isso, sobre personagens intensos e complexos, personagens que são feitos ali pra você sentir raiva deles, porque nenhum deles é moralmente correto, como a gente tá acostumado a ver em Hollywood, né? Então eu acho que essa é a beleza desse filme, com certeza. É um filme muito bom. Quem não assistiu ainda, às vezes você como eu ainda não tinha tido a oportunidade, vá assistir, porque agora ele tá disponível no Prime Video. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? E agora nessa lista, na 6ª posição, a gente tem uma comédia romântica. 2024, pra mim, marcou o retorno das comédias românticas. E eu tô numa vibe comédia romântica que vocês não têm ideia. Eu acho que a maioria dos livros que eu li esse ano foi comédia romântica. Eu tô muito obcecada pela Emily Henry, né, que é uma escritora que eu gosto muito, que escreve comédias românticas. Tem nada a ver com o filme que eu tô falando, tá? É só um exemplo de como eu tô muito no mood das comédias românticas. E eu acho que essa foi uma grande comédia romântica esse ano, que também todo mundo falou muito sobre, todo mundo ficou super obcecado. Eu amei quando eu assisti, amei, amei, amei. Então, de novo, eu não acho que esse filme que tá nessa posição seja melhor do que Challengers ou do que A Substância. Eu não acho. Acho que os outros dois são melhores, por exemplo. Mas esse filme aqui me deixou o coração quentinho e me fez relembrar, talvez, um grande amor que eu tenho pelas comédias românticas no época em que eu tava fazendo esse movimento de me aproximar ainda mais das comédias românticas. Eu estou falando de Todos Menos Você, com a Sydney Sweeney e com o Glen Powell. Esse foi o ano do Glen Powell, né? Eu quero, inclusive, fazer 2 menções honrosas nessa lista pra 2 outros filmes que ele lançou esse ano, que eu amei muito também, e que se essa lista fosse um pouco maior, provavelmente eles entrariam aqui, que são Twisters e Assassino por Acaso. Gostei muito dos dois, me diverti muito assistindo ambos, mas Todos Menos Você é o favorito desses 3. Eu amei muito, tô muito animada pra gente ter cada vez mais comédias românticas voltando. Uma outra menção honrosa, já aproveitando, né, é também pra uma comédia romântica que o Prime Video lançou esse ano, que é Uma Ideia de Você, que eu adorei, apesar de ser mais farofa, né, bem farofa, mas eu adorei. Mas é isso, vida longa, as comédias românticas, Todos Menos Você tá aqui na minha 6ª posição. Let's just tell everyone we're together. What? Could be kind of fun. There's no way we can convince anyone we actually like each other. Chegamos na metade da lista. Chegamos na metade da lista e chegamos com um filme que me desestabilizou emocionalmente em 2024. A 5ª posição, o 5º lugar da minha lista de filmes favoritos é de Divertidamente 2. Eu amo Divertidamente 1, amo mesmo. E eu acho que o 2, apesar de a gente ter uma estrutura de história que é bastante parecida com a história do primeiro filme, né? Eu acho que o 2, ele traz um amadurecimento em algumas discussões. É um filme que decide discutir ansiedade e o quanto a ansiedade tá presente na nossa vida. Tem uma frase desse filme que me marcou muito, que é da própria Alegria, né, que é uma das personagens principais do filme, a personagem principal do filme talvez. Ela fala, eu acho que talvez a vida seja sobre isso. Crescer e sentir cada vez mais ansiedade e ter menos espaço pra alegria, pra felicidade. Isso me marcou muito, porque eu acho que a nossa geração, a nossa sociedade é uma sociedade e é uma geração da ansiedade, né, que sofre muito com isso, às vezes de forma profunda, mas todo mundo lida com um pouco de ansiedade na vida e isso às vezes é paralisante, paralisador. Eu acho que esse filme consegue, de uma forma muito didática e muito simples, traduzir isso muito bem, refletir isso muito bem. Então, Divertidamente, com certeza não poderia, a continuação, né, de Divertidamente 2, não poderia ficar de fora da minha lista de filmes favoritos do ano. Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa! A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Agora chegou o momento em que eu roubo um pouquinho
Eu sempre roubo um pouquinho nesses vídeos de melhores do ano, mas eu tenho uma justificativa muito boa pra essa minha passada de perna em vocês. O que acontece? No ano passado eu soltei o vídeo de filmes favoritos do ano de 2023 e aí eu não tinha assistido vários dos filmes que foram indicados ao Oscar. Muitos desses filmes eles já tinham, acho que na internet, eles já tinham sido lançados em outros lugares, então tecnicamente eles são filmes de 2023. Mas aqui no Brasil, oficialmente, eles chegaram em 2024, em janeiro, fevereiro ali de 2024. E eu adoro fazer maratona de Oscar, quase todo ano eu faço, esse ano eu fiz, assisti vários filmes, fiz alguns conteúdos curtos também sobre o Oscar, sobre os filmes indicados ao Oscar lá no Instagram, no TikTok, soltei, achei aqui no Shorts também. Pretendo fazer de novo isso pro ano que vem. E aí, tiveram alguns filmes que me marcaram muito do Oscar esse ano. Eles precisavam ser incluídos aqui, eles não foram incluídos no ano passado, porque eu não tinha assistido. E aí, então, agora eles precisavam ser incluídos. É o caso das minhas posições 3 e 4. Em quarto lugar, a gente tem Anatomia de uma Queda, que é um filme que me deixou sem palavras, assim. Eu acho que tem uma construção sobre a linguagem, sobre a forma de se comunicar no mundo muito interessante, porque basicamente a história é, né, a protagonista, ela tá sendo ali indiciada por talvez ter matado o marido dela. Investigar, né, se a morte do marido dela foi um suicídio ou se foi um crime. E aí a gente tem essa mulher que ela fala uma língua, ela é francesa, mas aí ela tá morando na Alemanha por causa do marido dela. Eu acho que são esses os países, eu não tô enganada. Ou é o contrário, ela é alemã e ela tá na França. Acho que ela é alemã e ela tá na França, é isso. Só que ela precisa se defender em inglês, porque ela não domina tanto o alemão. Então, traz uma análise também sobre a linguagem, sobre como você diz e o que você diz, que é muito interessante. E acho que a resolução do filme é muito interessante também, né? Com atuações muito boas. E é isso, Anatomia de uma Queda. Foi um filme que já começou o meu ano de 2024 me deixando sem palavras. E eu amo filmes que me deixam ababublé das ideias, impactada. Tivemos alguns nessa lista que me deixaram assim, A Substância, por exemplo, que eu já mencionei pra vocês. Mas, por conta disso, tudo que a gente já conversou, Anatomia de uma Queda está em quarto lugar. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. E aí, em terceiro lugar, temos o meu Oscar winner moral de 2024, 2023, enfim. O meu vencedor do Oscar, independente que a Academia dos Estados Unidos de Hollywood decidiu, é Pobres Criaturas. Eu amo, amei muito esse filme. É outro filme que, nossa, me impactou de muitas maneiras. A Emma Stone também é outra atriz que eu amo, sou obcecada por ela. E ela tá melhor do que nunca nesse filme. E é um filme que traz uma discussão muito forte sobre também o papel da mulher, como a mulher é vista, essa busca da mulher por encontrar o seu lugar, e faz isso usando uma fantasia diferente e usando várias metáforas. Então, Pobres Criaturas realmente tudo pra mim. Eu gostaria muito que esse filme tivesse ganhado o Oscar de melhor filme. Eu acho que ele merecia. Minha única questão é que é outro filme que eu acho que falta um olhar mais feminino, né? Um diretor homem que criou essa obra-prima, mas uma diretora mulher talvez teria trazido um pouco mais de sensibilidade, porque é um tema. Eu falo isso quando eu falo deveríamos ter um olhar feminino, é justamente quando a gente tem personagens e histórias, né, que falam muito, refletem muito sobre a jornada da mulher, sobre o papel da mulher. E eu acho que Pobres Criaturas tem isso, né, ele é muito forte sobre isso, então talvez um olhar feminino teria feito uma diferença ainda maior, mas é um ótimo filme, top filmes favoritos pra mim. E eu lembro que eu torci tanto por ele, que apesar de já ter passado um pouco o meu hype em cima do filme, porque ele é lá do começo do ano, né, eu achei que ele merecia o terceiro lugar. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. E aí vamos para as posições 1 e 2. Muito difícil isso, tá? Porque tem dois filmes que com certeza, assim que eu comecei a fazer a minha lista, eu já coloquei os dois nas primeiras posições. E eu só não sabia exatamente qual ficaria onde, porque eu acho que eles são filmes tão diferentes, mas são os meus dois filmes favoritos, com certeza. Vamos começar pelo segundo lugar. Tá me doendo muito colocar esse filme no segundo lugar, porque acho que ele merecia primeiro tanto quanto o outro. Meu segundo lugar é de Wicked. O primeiro musical que eu vi na minha vida de musicais foi o Wicked em 2016. Eu amo. Vi no Teatro Renault na primeira montagem brasileira e me abriu os olhos pra uma arte que eu já sabia que existia, que eu já tinha visto uma coisa ou outra, mas que eu ainda não tinha tanto acesso.
E aí eu tive a oportunidade de ver mais vezes o Wicked, né? Assisti 2 vezes na montagem do ano passado, mas eu sempre escuto as músicas, ao longo dos anos sempre escutei. É uma história que me marcou muito, me marca muito até hoje, sobre amizade, sobre política, sobre encontrar o seu lugar no mundo, sobre aceitar as diferenças, sobre perseguição às diferenças, e faz tudo isso bebendo da fonte do Mágico de Oz, que também é uma história muito marcante na vida de qualquer criança no mundo, e trazendo elementos fantasiosos muito interessantes pra compor essa narrativa. E aí, há muitos anos, existia essa expectativa de lançamento de um filme de Wicked. Esse filme foi lançado no mês passado, em novembro, e ele não só atendeu as minhas expectativas, ele ultrapassou as minhas expectativas. Eu acho que a gente teve o melhor filme que a gente poderia ter tido desse musical, adaptação audiovisual desse musical, e eu mal posso esperar pra parte 2, que vai ser lançado no ano que vem. Então, assim, Wicked, perfeito, impecável em tudo que se propõe. Eu tô muito feliz desse filme finalmente ter chegado aí nas nossas telas de cinema ao redor do mundo. You're green. I am. E aí, então, vamos para o primeiríssimo lugar. O primeiro lugar. O primeiro lugar é de um filme brasileiro, é de um filme nacional. É do filme do ano, né? Eu acho que Ainda Estou Aqui realmente é um marco na história da arte no Brasil, na história do cinema. É um filme que, com certeza, eu tô muito confiante que ele vai ser indicado ao Oscar, pelo menos ao Oscar de filme estrangeiro, no começo do ano que vem. E merece muito, 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 muito. A minha vontade era de que levasse trocentos prêmios, porque é um filme que aborda um período muito sombrio do nosso país, da história do nosso país, que é a ditadura militar, que é tão recente que às vezes a gente esquece que é tão recente, né? A ditadura aconteceu há pouco tempo, a nossa Constituição, a nossa democracia são muito recentes e a gente nem sempre se lembra disso. Eu acho que esse filme ele traz uma memória muito forte em relação a isso, ao contar a história do Rubens Paiva, que foi um homem de classe média alta, que não só desapareceu, mas foi torturado, eventualmente morto. E esse filme, que é uma adaptação de um livro também, escrito pelo próprio filho, né, por um dos filhos do Rubens Paiva, conta uma história tão delicada, tão forte, e conta essa história através dos detalhes, de atuações impecáveis e maravilhosas ao longo da duração do filme, né? E eu saí tão impactada, eu chorei tanto, tanto, tanto no cinema, e um choro de reconhecimento da nossa história, um choro de preocupação com o nosso futuro, e um choro de beleza também diante da história que estava sendo contada. Então acho que Ainda Estou Aqui me deixa... Eu não tenho nada a ver com o filme, né? Eu não fiz o filme, mas me deixa muito orgulhosa por ser brasileira e por saber que a gente tem potencial de contar histórias tão impactantes e tão bonitas, tão fortes, tão tristes às vezes, né? Quanto essa que foi contada aqui nesse filme pelo Walter Salles. Estou na torcida por esse elenco, por esse filme, por esse roteiro, por essa direção no Oscar, e não só no Oscar, mas é um filme que eu acho que todo mundo que é brasileiro deveria assistir e se permitir entrar nessa narrativa e em tudo que acontece dentro dessa história, porque é muito impossível não se emocionar e não sentir empatia por essa família, e também não perceber o quanto essa história é só um recorte muito específico de tanto que aconteceu na ditadura militar do Brasil. Então o filme do ano pra mim, e acho que o filme do ano é Ainda Estou Aqui. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. É isso, essa é a minha lista de filmes favoritos de 2024. Ai, tava animada pra falar sobre isso com vocês, adorei gravar esse vídeo. E aí, nos próximos dias, assim que eu conseguir, vou trazer também os vídeos de séries favoritas e de álbuns favoritos. Eu não terminei de fechar nenhuma dessas duas listas, então torçam por mim, porque é isso que eu vou fazer nos próximos dias. Obrigada por ter me assistido, me contem o top 10 de vocês aqui embaixo, deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê muito em breve. Combinado? Um beijo e até já!